Ok. Ok? Tá saindo som bem? Todos estão conseguindo ouvir? Meu tá perfeito. Sim. Ótimo. Então, a gente vai, né, falar um pouquinho para vocês sobre o diário de classe e algumas novas funcionalidades do centro de mídias, tá bom? Até o ano passado, a gente podia fazer o diário de classe manual e online. A partir desse ano, é apenas online, só o diário online que está valendo, tá bom? Então, todo o registro que vou fazer de falta, lançamento das atividades e lançamento do conteúdo precisa ser online, tá? Por onde que a gente pode acessar esse diário online, o diário de classe? Tanto pelo aplicativo, então tem o app que você pode instalar no seu celular, tá? Lembrando que o aplicativo, ele está disponível, por enquanto, apenas para sistema Android. Então, aparelhos Android, vocês conseguem instalar o aplicativo diário de classe. E quem não tem o Android, né, tem o sistema iOS, vai poder entrar através do seu navegador no site da Secretaria da Educação, né, da sede. Então, digita lá sede e aí você vai acessar pelo navegador, tá bom? E a outra forma também que é possível acessar é através do navegador da Secretaria da Educação. Então, nesses dois locais, você encontra o diário de classe online. A sede também tem um aplicativo. Então, quem preferir também pode baixar o aplicativo da sede. Lembrando que tanto o diário de classe aplicativo, quanto o aplicativo da Secretaria da Educação, eles têm os dados patrocinados, tá? Então, sempre que vocês acessarem, os dados de vocês estão sendo patrocinados pela Secretaria da Educação. Alguma observação, Wellington? Não, Flora, acho que você falou bem completo essa primeira parte. Foi? Alguém tem alguma dúvida sobre aplicativo, navegador? Não. Tranquilo. Então, vamos lá. Quando vocês acessam o diário de classe pelo aplicativo, vai aparecer exatamente dessa forma que vocês estão vendo, tá? É essa carinha que vai aparecer para vocês no aplicativo. Como que eu faço para fazer esse lançamento? Só voltando um pouquinho, para eu acessar o aplicativo, olha, então acho que você vai ter que continuar. Tem um corintiano aí. Pois é, pior que é corintiana, viu? Posso Então, falar? Você quer continuar essa parte? Então, vamos lá. Para eu acessar o aplicativo, eu preciso acessar com o meu RG, tá? Então, eu vou colocar lá no campinho do login o RG, SP e a senha que vocês já utilizam na sede, tá bom? Para eu lançar a frequência, vocês vejam que ele é bem didático, né? Cliquei em frequência, vou lançar a frequência do meu aluno, clico em frequência, depois em lançamento, clico em cima da turma que eu quero fazer esse lançamento, vou selecionar a data da minha aula, o horário. O horário, a gente vai frisar, fala bastante nessa questão do horário, porque eu preciso estar preenchendo no meu horário. Se eu preencho no horário do meu colega, depois ele não consegue fazer esse preenchimento. Então, é muito importante tomar cuidado com o horário que vocês vão colocar, tá? Então, sempre atento nessa questão do horário. E só um adendo, Dai, para as professoras de PEB 1, vocês também têm aqui nesse diário online a questão de diferenciar por disciplina. Você tem que selecionar o horário e a disciplina que você está passando. Então, agora vai ser separado por cada matéria. Vocês vão ter que selecionar direitinho lá para lançar no horário também, sem exceder o limite de aulas daquela semana, daquela disciplina. Mesmo no sistema remoto, tudo bem? Porque antes, acredito que quando fazia o diário era apenas um, e aí você lançava todos a frequência do dia ali. Agora não. Agora, para vocês, principalmente PEB 1,
vai ter que diferenciar a disciplina que você está passando em cada horário. Tudo bem? Dai, um minutinho só, por favor. Por exemplo, o que eu não entendi muito bem. Quer dizer que, então, ele vai ser... Vamos supor, eu tenho 7 aulas por dia. Por exemplo, eu entrei no 8º A, um exemplo. Então, naquela hora, vamos supor, às 2 horas inicia a aula, vamos supor, um exemplo. Então, essas 2 horas eu tenho que acessar o diário online, é isso? Não, é assim, vamos lá, eu vou explicar novamente. Esse Sim. horário que nós estamos falando é o horário da aula. Então, vamos supor, você tem aula no 8º ano das 7h50 às 8h40. Você vai Certo. selecionar esse horário. Selecionei esse horário, que é o horário da minha aula, e vou fazer o registro desse lançamento dessa frequência desses alunos. Então, tem assim, que ser dentro desse horário, então. Não. seu lançamento, você pode lançar, quando você for lançar, você pode lançar depois, só que quando você estiver lançando, você não pode esquecer de colocar o horário da sua aula. Eu entendi. Então, não é um diário que eu tenho que registrar todos os dias naquele momento. Eu posso fazer depois, porém, eu tenho que observar os horários que foram as aulas. Tipo, o 8º A foi X hora, 8º B, X hora, e assim consequentemente, é isso? Isso, a recomendação é que ele seja feito diariamente, até porque chegou no final do bimestre, vai fechar, então você não vai conseguir mais lançar. Então tem que tomar muito cuidado que vocês vão ter esse período para estar lançando. Não deu para lançar hoje, posso lançar amanhã? Pode. Só tem que tomar cuidado com esse período, tá, de fechamento do bimestre. Durante o bimestre, você consegue fazer os lançamentos. Sim. Ficou claro até aí? Sim, tudo bem, obrigado. Imagina. E só mais um adendo, que para quem escolheu lá o professor conectado, uma das cláusulas diz que o diário tem que ser feito diariamente. Então, tem que tomar cuidado com essa parte do deixar para fazer no dia seguinte ou daqui na próxima semana. Tudo bem? Então, tem que ficar de olho nessa parte também, porque pode ser que, por algum motivo desses, esqueci de lançar hoje, não venha aquele pagamento lá do professor conectado no mês, tem esse desconto. Tudo bem? Tudo bem. Só uma dúvida. Nesta semana, por exemplo, nós ainda não temos o horário da escola determinado, né? E aí, essa semana a gente não vai lançar nada. Não, não, porque além de não ter o horário, o nosso calendário não está homologado. Então, enquanto o calendário não estiver homologado, a gente não consegue fazer nada. É verdade, eu vi isso lá. Então, se o calendário já estivesse homologado, poderia ser lançado nesse horário que sempre tem um horário provisório, exatamente. Poderia ser lançado nesse horário, não teria problema nenhum. Mas não está homologado ainda o calendário. Sim. Ok. O único problema que não conseguiria fazer se tivesse tudo seria exceder o limite de aulas que você tem naquela semana. A gente sabe que, às vezes, quando tem esse horário provisório, ele vai mudando, e, às vezes, numa mesma semana, a gente acaba dando mais aulas numa sala do que o nosso limite. Isso pode acontecer algumas vezes. Mas esses lançamentos não podem ocorrer, porque o próprio sistema ele bloqueia. Você não consegue lançar mais do que aquela quantidade de aulas dentro do seu bimestre. Dentro do sistema, que ele vai bloquear para você. No caso de artes, que é 2 aulas por semana de cada sala, então é só 2 aulas por semana, isso então vai ser automático. Não adianta eu querer colocar 4 aulas numa sala só, porque não vai entrar, não é isso? Exatamente. Certo. Certo? Então, só para retomar, clico lá em frequência, lançamento, seleciono a turma, vou no calendário, seleciono o dia da minha aula, seleciono o horário da minha aula, e aí eu vou lançar. Se esse aluno, ele está frequente, né? Se ele está frequente, se ele faltou, ou se ele não ou esse N, na verdade, não se aplica, tá? Vocês estão vendo um N aí, né? Então, esse N não se aplica. Em que casos que eu vou usar esse não se aplica? No caso, por exemplo, que tem um aluno que tem alguma dispensa médica e tem autorização, né, para estudar em casa. Então, seria um caso de não se aplica. O C compareceu e o F faltou.
Lembrando também que quando a gente pega o aplicativo, todos os alunos já estão com a presença garantida. A gente só vai ter que lançar a falta. Se todo mundo veio aquele dia, é só finalizar com ok. Você não vai precisar alterar em nada ali. Tudo bem? Não precisa ficar apertando o C já vem selecionado. Só que agora, com esse ensino híbrido, mudou alguma coisa ou só vai colocar presença para o aluno que entregou a atividade, não entregou? Porque eu me lembro que o ano passado, lá na escola que eu estava, ficou com o diário em branco até o final do ano, quando os alunos começaram a entregar alguma coisa que nós vamos preencher o diário. E o aluno que entregou alguma coisa ficou sem falta, e o que não entregou nada colocou falta total. Então era Natal, nós estávamos preenchendo diário ainda, porque tem aluno que estava entregando o trabalho de recuperação bem atrasado e o diário aí que nós vamos colocar presença ou falta. Então, tem uma opçãozinha lá que é presença não presencial. Seria que ele está fazendo atividade não presencial na escola. E tem o presença presencialmente. Seria esse Czinho aí. Lá tem as opções para você colocar se não está se aplicando às aulas presenciais, no nosso caso, essas primeiras semanas agora, até março, a gente vai ter que sempre colocar essa opção, que não está tendo aula presencial. Então, é presença não presencial. Isso. Exatamente. Certo? Certo. Então, registro de aulas. Mesmo procedimento, clico em registro de aulas, vou em lançamento, escolho a minha turma, seleciono a data, né, da minha aula, o dia da minha aula, o horário da minha aula, e no registro de aulas eu já tenho os conteúdos pré-programados lá. É só clicar nesse conteúdo, né, que eu vou estar dando, selecionar ele e depois clicar em registrar. Se vocês repararem, tá separado por bloco, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, quarto bloco. A gente entende como primeiro bimestre, segundo bimestre, então vocês vão encontrar lá as habilidades, tá? As habilidades do conteúdo já pré-selecionáveis. Então, é só selecionar e salvar. Isso, aí ele vai pedir para você dar um breve resuminho da sua aula. Então, falar rapidamente, se você aplicou uma atividade, se foi uma aula com livros, foi leitura. Então, fazer um breve comentário sobre aquilo que você aplicou, utilizando essa habilidade que você selecionou. Essa observação que você acabou de fazer, Wellington, tem um espaço certo para escrever, tem um lugar. Está aqui mesmo, logo após ter colocado as habilidades? Isso, é bem no final, sim. Assim que você clica na habilidade, ele vai dar essa opção para você fazer um breve resumo. Tanto que você não consegue salvar, não consegue finalizar se você não fizer esse breve resumo. Ok. E além do resumo, também vai ter a opção de vocês selecionarem o recurso. O que vocês utilizaram, né? Se vocês utilizaram o Teams, o Classroom, se a escola disponibilizou material impresso para o aluno. Então, vai ter todas essas opções, essas e outras, para que vocês selecionem, tá? Antes de salvar o registro de vocês. Na próxima tela, quando a gente estiver falando sobre o diário de classe no navegador, vocês vão conseguir visualizar essas outras informações. Legal. Tá? Podemos passar? Sim. Avaliação. Mesmo procedimento, clique em avaliação, lançamento, seleciono a turma, data, horário, e aí eu vou clicar em cadastrar a minha avaliação. Quando eu clico em cadastrar, eu vou escolher o tipo de avaliação, o tipo da atividade, tá, ou avaliação. Se é uma avaliação... Trabalho, né? Uma avaliação ou outros. Exatamente. Também é pré-selecionável, se eu não me engano, são 4 opções que eles dão. E depois disso, você vai criar um nome para essa avaliação, né? Avaliação bimestral, trabalho de, não sei, chuckball, enfim, vocês vão criar um nome para a avaliação de vocês. E essa avaliação, ela pode ou não valer nota. Por exemplo, a gente está aplicando agora a diagnóstica. Você pode lançar lá no diário de classe essa avaliação diagnóstica. E aí você vai decidir se você vai, né, querer que ela vala alguma pontuação
ou não, tá? Fica a critério do professor. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Lembrando também que essa avaliação ela pode ser agendada com antecedência. Então, eu posso marcar hoje já uma avaliação que eu quero passar daqui 2 semanas. E aí, se o aluno também estiver lá usando o celular, tudo conectado, ele vai receber uma notificação que tem um agendamento de uma atividade no calendário dele. Se ele estiver logado com o e-mail institucional, tá bom? Ah, legal, Porque é tudo conectado, né? Então, automaticamente ele já recebe. legal. Tá? A única coisa que dá para fazer futura é esse lançamento, né, esse cadastro da avaliação. Agora, por exemplo, se você quiser fazer um registro de aula futuro, você não consegue. Você consegue fazer aquilo que já passou, mas você não consegue registrar uma aula de amanhã, por exemplo, tá? Porque é bloqueado, ele vai liberando aos poucos. Só avaliação, porque a avaliação possibilita o aluno a estudar antes também, né? Exatamente, então você pode fazer esse cadastro. A partir de 2 avaliações cadastradas, você consegue gerar a média do bimestre. Lembrando que aí na nossa escola, a gente, como critério, usa pelo menos, no mínimo, 3 atividades. Certo? Ok? Certo. Essa média que que o sistema faz, ele faz com 2, mas se a gente quiser fazer com mais, é só... Sim, inclusive não. Inclusive, isso, a partir de 3, ele já dá essa opção de você gerar uma média. E aí, depois vocês vão ver que você vai poder escolher se vai ser uma média aritmética, se vai ser uma média ponderada, se vai ser uma média somatória, né? Então, aí você vai poder escolher. Aí, mais para frente, também vocês vão ver mais detalhadamente essa opção. Certo. Certo? Essa média eles não lançam, eles apenas apresentam. A gente que lança depois, Sim, né? Não, ela vai ser gerada automaticamente também no fechamento. Ah, é? Conforme as notas que você lançou das atividades, o próprio sistema já vai gerar a média do bimestre. Igual a gente fazia no 5º conceito. O que você vai precisar? Bimestres, e aí no 5º conceito ele já dava uma nota para a gente. Agora vai ser bimestral, porque conforme você lança a atividade, você vai escolher o tipo de média que você quer. Então, se for somativa, eu lancei lá várias atividades que valem 2 pontos. Quando eu entrar no fechamento, a nota do bimestre já vai estar lá toda somatória. Eu só vou ter que fazer os acertos e arredondamentos para a nota ser inteira, porque não pode ser quebrada. A nota de atividade, ela pode ser decimal. Então, pode ser 1,5, 1,3, só que na final não vai poder, do bimestre. Aí tem que fazer o arredondamento. Certo, entendi. Certo? Então, vamos lá. Depois que eu fiz os meus lançamentos, eu preciso sempre estar clicando em sincronizar, que é onde vai ser sincronizados os meus dados, né? Aquilo que eu registrei, e vai ser sincronizado com os dados da sede. Então, é sempre importante não esquecer de sincronizar. Tá bom? E também o diário, ele funciona offline. Então, com ou sem internet, eu consigo fazer todos os lançamentos no diário. Só que para sincronizar esses dados, eu preciso da internet. Então, eu posso colocar lá, ao final, lancei tudo na minha sala de aula, com o celular no modo avião, ou não tinha internet no dia, estava sem rede, lancei tudo ali. Se eu não sincronizar, esses dados vão ficar salvos apenas no meu aparelho, eles não vão ir para a sede. Então, eu preciso sempre sincronizar esses dados. Como dizem que o diário não consome os dados, né, são dados patrocinados, é importante, então, estar sempre sincronizando, já que não vai acabar gastando nossa própria internet. Tudo bem? É muita informação, viu? Na verdade, assim, vai pegar aos poucos, com a prática, conforme vocês... É muita informação. Vocês vão disponibilizar esse vídeo para posterior consulta, sim, se a gente precisar? Podemos disponibilizar. Essa apresentação nós já disponibilizamos, mas podemos disponibilizar o vídeo. Eu já tinha até acompanhado, já tinha visto tudo, só que é tanta informação que eu não estou conseguindo digerir tudo de uma vez, você entendeu?
Sim, Gente, eu não garanto nada que eu não vou continuar chamando vocês pedindo socorro, não, tá bom? mas estamos aqui para isso, pode Chama. chamar, não tem problema. Mesmo porque esses aplicativos, eles estão passando constantemente por novas atualizações. Então, cada dia aparece uma coisa nova, e é isso aí, é um ajudando o outro. Que bom poder contar com vocês, gente. Vocês são maravilhosos. Deus abençoe. Então, acessando aí o diário de classe através do navegador, entrando lá no site da sede, tá? Se vocês perceberem, no lado esquerdo aparece um menu, e nesse menu eu tenho o diário de classe. Aí eu consigo lançar minhas avaliações, disciplina eletiva, né, para quem tem eletiva, fechamento, frequência, consigo visualizar a informação das minhas turmas, tá? O que eu consigo verificar nessa informação das minhas turmas? Todas as minhas turmas eu consigo acessar por ali. Preciso ver o nome de um aluno, enfim, consigo visualizar essas informações. Ver o horário das minhas aulas. Exatamente. Até reiniciar a senha de algum aluno, caso precise, também dá para fazer por aí, tá? Registro de aulas e relatórios de frequência. Esse relatório de frequência e registro também eu consigo visualizar aquilo que eu já lancei. De repente, esqueci de lançar um dia. Eu olho lá, vejo que dia que foi, volto lá no meu calendário de lançamento, né, de frequência, lanço esse dia que ficou faltando. Então, eu tenho um panorâmico geral daquilo que eu já lancei e do que está faltando. Isso mesmo. Tá? E aí, nessa parte do relatório, quando a gente entra, se tiver tudo ok com lançamento de frequência e registro da aula, ele vai estar verde, aquele Vzinho. Se tiver faltando alguma coisa, ele vai estar em amarelo, que é para chamar a atenção. Aí você vai lá naquela data e vê o que ficou faltando. Ok? Eu abri essa parte de relatório, tem inúmeras informações, né? Sim. Tem a rede de ensino, tem a diretoria, o município, a situação da escola. Todas as vezes tem que fazer tudo isso. É que eu estou com o celular aberto, aqui, tá vendo? Sim. O celular está aqui aberto, aqui do meu lado, que eu estou tentando fazer uma linha de raciocínio. E eu vejo que aqui tem inúmeras informações, né? Isso. Sim. Geralmente, a maior parte delas já vai entrando automaticamente. São todos dados pré-selecionáveis, né? Já está cadastrado e você vai ter que selecionar. Por exemplo, se você está em mais de uma escola, vai aparecer as suas 2 escolas. Você seleciona a que você quer, né? Visualizar e assim vai. Aí depois o tipo de ensino. Geralmente, o período você não consegue ver além de um mês. Então, você coloca a data, por exemplo, do dia 1º de fevereiro ao dia 1º de março, você vai ver lá o lançamento. Só que ainda não vai aparecer nada porque o calendário não foi homologado. Certo. Então, a gente não tem esse acesso ainda por enquanto. Entendi. Tá certo. Então, se você clicar em todos os ícones, aí a avaliação vai abrir o que você consegue fazer, né? Você consegue consultar a avaliação e fazer o lançamento. E todos os outros, se você for clicando, você consegue visualizar tudo que é possível fazer, tá? Aqui eu acho que, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa desse item, a gente só colocou para vocês visualizarem o que é possível fazer em cada uma, né? Quais são as ações que são possíveis em cada um dos ícones. Esse disciplina eletiva, cadastrar eletiva, para os que têm a disciplina eletiva, tá? Pode falar, Mário. Então, aí, quando for feito o feirão lá, que acredito que seja agora em março, depois da volta deles, vocês vão ter que cadastrar lá aquela parte da ementa da disciplina. Então, vai colocar lá os seus dados e a ementa que seria digamos que os objetivos principais daquela sua disciplina. É bem simples também e tudo pré-selecionável já, essa parte das eletivas. Mas quando estiver mais próximo desses lançamentos, a gente consegue ajudar um pouco melhor. Ok, aqui, tudo bem? Tudo bem. Então tá, vamos passar então por... Então vamos lá, registro de aulas. Registro de aulas pela sede vai aparecer dessa forma, tá? Então eu vou lá selecionar a data, qual a data da minha aula, a turma, né? Eu já seleciono a turma, a disciplina, anos iniciais tem que trocar, certo, Wellington?
Isso. Muito bem. Aí o bimestre, seleciono o bimestre que eu vou fazer o lançamento. O horário, qual que é o horário da minha aula? Seleciono. E aí depois vem os blocos com as habilidades e os conteúdos. Seleciono qual é a habilidade, né, e qual é o conteúdo que está sendo trabalhado. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Ok, selecionei. Aí vem para as partes lá do recurso. Lembra que a gente falou que ia ter os recursos para vocês lançarem? Então, a gente utiliza o centro de mídias, então a gente já seleciona centro de mídias, entregamos hoje alguns cadernos para os alunos, então eu vou selecionar tudo o que a escola, né, está proporcionando para o aluno, os professores estão proporcionando. O material didático da SEDUC, livro didático, e aí na parte outros também é sempre importante a gente colocar que está utilizando o WhatsApp, Messenger, Facebook. E aí depois tem um breve registro da aula, que o Wellington já comentou, tá? Lembrando que é um breve registro mesmo, até porque tem um número de caracteres, você não consegue digitar um texto, tá? Então tem que ser um breve resumo daquilo que foi trabalhado em aula. E, quer falar isso, Wellington? Isso. Aí essa daqui é quem atendeu os alunos presencialmente. Então, se foi o professor titular de classe, ele vai colocar lá que ele é o professor responsável. No caso de vocês aqui, da maioria, que é aquele pessoal que está em casa por conta do grupo de risco, acredito que é a opção outros, que a gente vai preencher como algum professor substituto, tudo bem? Ou professor cobrindo a licença. Por quê? O professor eventual, caso volte tudo mais para a sala de aula, né? Falte um dia, aí vai um eventual, ele não tem acesso à sua sede, porque são seus dados. E aí, quem vai fazer esse lançamento das aulas no dia que você faltou? A gestão. Então, vai ver lá o que o eventual aplicou para os alunos, e aí as coordenadoras, ou a direção, ou a gente vai entrar aí nesse sistema e vai fazer esse lançamento dessa aula que o professor faltou. No nosso caso, agora, nessas primeiras aulas, a gente vai colocar essa opção do não houve atendimento presencial, porque a gente não está trabalhando ainda com aulas presenciais até o dia 1º de março. Certo. Então, preenchi, né, selecionei, preenchi, fiz o preenchimento, clico em salvar. Registro da minha aula foi concluído. Vamos registrar, então, fazer o lançamento da frequência. Lançamento da frequência eu também seleciono a turma, né? Depois a disciplina, no caso dos anos iniciais. A data da minha aula, o horário, tá? Muito importante o horário, registrar o horário certinho. Se eu tenho, por exemplo, dobradinha nessa turma, eu posso clicar em replicar a frequência para a aula seguinte. Se eu tenho dobradinha, por exemplo, no mesmo dia, ou se eu tenho aula no mesmo dia, de repente, eu também posso fazer esse mesmo procedimento. Se eu vi, por exemplo, que um aluno foi embora, aí eu volto lá no meu diário e coloco que ele faltou, certo? Lembrando que na sede também todos já vêm com a presença pré-estabelecida, a gente só vai precisar colocar a falta, tudo bem? E agora vai, né? Provavelmente eles já devem estar ajustando no diário de classe esse aluno que ele está presente presencialmente ou presente, né? Remoto, online. Então vai ter essa opção também de registrar no diário de classe, tá? Tanto que podem notar aqui no cantinho, tem se a aula está sendo presencial ou não presencial. E aí, nesse caso, também tem aquela opção do replicar o não presencial para todos os alunos, que é essa fase que a gente está agora. Uma dúvida, quem é que vai fazer esse contato, por exemplo, dos alunos que estão presencial e o que nesse ensino híbrido? Como nós vamos saber, nós que estamos em casa, quem vai nos informar quais são os alunos que estão na escola e quais são os que estão em casa? Então, nós temos já uma lista já pré-selecionada né, se houver realmente um retorno e se forem 35% dos alunos, enfim. Nós já temos essa lista
e dos alunos que irão para a escola. E quem vai informar é a própria escola que vai estar passando, trocando informações com os professores, do aluno que está presente ou não. Lembrando que vai ter professor que também vai ter que ir para a escola, né? E aí ele vai ter que fazer esse controle aí do aluno que está presente, presencial. E o que não está presente, o não presencial, agora a gente vai ter o controle pelo centro de mídias, que eles precisam acessar o centro de mídias, assistir às 3 aulas, fazer depois responder as 3 questões que vão contar como presença para ele do dia. Então, você recebeu o relatório, né, desse aluno que respondeu as questões. Você vai colocar que ele estava presente, não presencial. E eu recebo isso de quando? Isso aí vai ser diário? Todos os dias a coordenadora, ou no caso, vocês nessa atividade que vocês estão agora, que vão enviar para os professores? Então, não, na verdade isso é sistema, vai ser gerado para vocês dentro da própria sede, vai ser emitido um relatório para vocês desses alunos. Então, na própria sede vocês vão encontrar, né, esse relatório do aluno que estava presente, não presencial. Ô, Dai. Sim. Mas aonde isso? Esclarecer uma dúvida. Eles disseram que os alunos que responderem aquele questionário do centro de mídia será contado como a presença, certo? Exatamente, que vai ser esse caso, de presente então, não presencial. Quando eles responderem lá, a gente tem acesso à resposta deles lá? A princípio, o acesso que nós vamos ter é se o aluno respondeu ou não. Posteriormente, eles vão fazer com que chegue até os professores, tá? O que o aluno respondeu, enfim, vai chegar essa informação também para vocês, mas não no primeiro momento. Agora a gente fica sabendo só que ele respondeu. Exatamente. E isso vai aparecer lá no centro de mídia? Vai aparecer, o relatório para vocês vai aparecer na sede. Ainda não está aparecendo. Dá para puxar daí. Então, tá. Lá naquela parte que a gente vai chegar daqui a pouco no centro de mídias, a gente mostra e explica certinho onde encontrar essa parte onde eles responderam. Legal, legal. Obrigado, Ellen. Obrigado, Thay. São muitas informações. Mas aos pouquinhos a gente vai pegando, Selma. Com a prática. Tudo, eu acredito, assim, a gente, né, pelo menos de educação física, a gente gosta muito dessa parte da prática. Então, com a prática que a gente está aprendendo. Geralmente, deixa eu voltar uma questão. Na prática. Errando que você acerta. Isso. Exatamente. Tomara que não seja que nem futebol, porque eu treinei tanto e não pratiquei tanto, jogo mal pra caramba. Ó, uma outra coisa importante... Deixa eu voltar numa questão do Wellington. Sim. Wellington, deixa eu voltar numa questão sua, por favor. Quem mesmo... nós vamos estar preenchendo esse diário ou a professora que vai estar substituindo a gente? Então, a gente não sabe se o professor que vai pegar a substituição, essa substituição ela vai ser já ligada com a sede para que ele preencha, ou se vai vir um relatório para que vocês preencham o trabalho remoto de vocês. Ainda não tem essa informação. Ok. Tá? Muito obrigada, Wellington. De nada. Uma outra coisa importante e que é prático desse novo diário é que se o aluno pegou a transferência hoje, já vai entrar aqui no sistema para vocês que ele já pediu a transferência. Então, já vai aparecer o baixa transferência no mesmo dia que ele pediu. Então, não tem mais aquele isso é uma maravilha. Que a gente tinha lá com o diário de tentar encontrar qual foi o dia certo para a gente não lançar a frequência errada. Então, já vai aparecer para a gente, assim que ele pedir a transferência no sistema, ele já vai aparecer como transferido aqui no diário. Que maravilha! Às vezes a gente ficava sabendo 2 semanas depois que a criança sumiu. Sim. Pois é. Agora vem tudo automático também por causa do sistema. Ok, até aqui? Tudo bem. Vamos lá. Lembra que eu falei de aplicar frequência da primeira para as outras aulas, né? Então, tem aula no mesmo dia, eu posso selecionar a frequência do meu aluno para a aula posterior, para as aulas do mesmo dia. Certo? Certo. Então, cliquei em cadastrar, vai aparecer gravação concluída, pronto. Esse processo já está feito. Lembrando que tem que aparecer esse gravação concluída, tá bom? Para ser gravado. Daya, essa aplicar frequência
da primeira aula, significa, se eu tiver a primeira aula no nono e depois tiver a quarta? Isso. É isso? Isso, exatamente. Ah, legal. Isso, tá? Como tem aula no mesmo dia, você pode aplicar. Certo. Tá bom? No caso do pessoal PEB 1, que pega as disciplinas que vai ser diferente, vai colocar essa opção, ela já vai baixar para o dia inteiro. Então, para todas as disciplinas de vocês, lá, por exemplo, eu tive que dar 2 aulas de matemática, uma de geografia e 2 de ciências, em vez de ficar entrando e lançando aula por aula, então, na aula de geografia, aula de matemática, aula de ciências, tem como aplicar para todas de uma vez. Certo. Ok. Então, vamos lá, registro das avaliações, né? Então, em avaliação, eu tenho consulta, a opção de consultar a avaliação e lançar. No primeiro momento, então, eu vou fazer o lançamento dessa minha avaliação. Quando eu clicar em lançar, vai aparecer essa telinha e vai aparecer uma lupa escrito cadastrar. Então, eu vou clicar em cadastrar para que eu possa cadastrar essa minha atividade. Essas atividades que a gente está falando, é aquelas atividades que nós colocávamos no campinho para fazer a somatória, enfim, depois da média. Do diário. Todo mundo se localizou, né? Quais são essas atividades, né? Essas avaliações? Então, seleciona a turma, né? Disciplina, se for do anos iniciais, se não já vem pré-cadastrado a disciplina. O bimestre, o tipo de avaliação. É uma avaliação? É uma atividade? É um trabalho? Outros? Enfim, vocês vão selecionar. Crie um nome para essa atividade, lembrando que ela pode ou não valer nota. Escolha uma data, tá? Lembrando que a data pode ser futura também. Clico em salvar. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, cliquei em salvar. Aqui é a opção que eu falei para vocês que pode valer nota ou não. Se eu selecionar, ela vai valer nota, tá? Aqui eu criei o nome, avaliação bimestral. Continuando. Depois que eu salvei essa atividade, eu cadastrei essa minha atividade, eu consigo editar ela. De repente, não vai ser no dia 10, vai ser no dia 12. Eu consigo trocar a data, tá? E tá tudo ok, meus alunos já fizeram a avaliação, agora eu preciso lançar a nota. Então, eu vou lá em editar, seleciono a minha avaliação, tá? A minha avaliação que eu cadastrei foi a avaliação bimestral. Clico nessa avaliação e aí eu vou lançar a nota desses alunos. Lembrando que a nota da atividade, ela pode ser decimal, tá? Então, pode ser 8, 8.2, 8.7, enfim, pode ser decimal a nota da atividade, da avaliação. Ok? Porém, a nota média tem que ser... Permanece a mesma coisa, tem que ser número inteiro. Número inteiros. Tá? Então, cadastrei, depois fiz o lançamento das minhas avaliações, cadastrei mais de uma. Se vocês verificarem, agora tem avaliação bimestral, trabalho mensal e avaliação mensal. Então, eu já tenho 3 atividades. Ele vai me dar a opção, a partir da segunda, tá? Aí tem 3, mas a partir da segunda, ele já dá essa opção de calcular média. E aí vai ficar a critério do professor se vai ser uma média aritmética, uma média ponderada ou somatória. Cliquei no que eu quero, ele calcula a média e já me dá a média, tá bom? Aí eu só vou precisar ajustar. Se for uma média quebrada, eu preciso fazer o ajuste. No ciclo 1, eu acredito, tá? Acho que é só a Rose que tá do ciclo 1, que as meninas ficaram de combinar qual seria o critério, qual média que vai ser utilizada. Depois você verifica com a Ângela, tá bom? Tudo bem, obrigada. Imagina. E para nós, os maiores, ficou a critério do professor. O professor verifica da forma que ele acha, né, melhor calcular a média. Ok? Só para esclarecer, o que seria aritmética ponderada? A aritmética É a soma somar tudo e dividir pela quantidade de atividades. Por exemplo, a gente pensa, avalia outras coisas, seria isso? A ponderada é através de peso, né?
Por exemplo, você vai dar uma atividade que vale 10 pontos, mas o peso é 2. Ah, certo. Tá? A aritmética, acho que você entendeu da aritmética? A aritmética é, todas as avaliações valem 10, se eu dou 3 avaliações valendo 10, divide por 3. Por 3, certo. E a certo. somatória também essa vale 2, a outra vale 4, a outra, entendeu? Aí, Só depois ele ponderado, soma no final. Fiquei meio dúvida com a ponderada, mas eu entendi. Obrigado. Imagina. Então, é aí. Escolhi, então, minha média, tenho já lá a nota do bimestre, e aí eu vou precisar arredondar essa nota, tá bom? Ok? Ok, tudo bem. Vocês conseguem visualizar que apareceu lá a nota do bimestre? Sim. Dá. 8,13. Isso, aí eu preciso arredondar. Do diário de classe, alguma dúvida? Agora não. Esclareceu bastante. Pode ser daqui a pouquinho. Pode ser daqui um mês que eu começar a preencher. Claro, principalmente aí também para as meninas do ciclo 1, se aparecer algo diferente para vocês estarem falando para nós, porque todos esses dados que nós temos, assim, e a experiência que nós temos, né, ano passado a gente trabalhou, é do Fundamental 2. Então, assim, se tiver algo diferente, para vocês estarem falando para a gente, que se a gente não souber, a gente vai atrás. Ô, Daiane. Mas pode deixar que eu vou compartilhar com o maior prazer. Ô, Daiane, você consultou a Regiane ou alguém a respeito dos diários do CDP, como vão funcionar? Se vai usar esse diário lá ou não? O que eles vão resolver? Eu vou Já que nós não estamos tendo acesso nenhum ao CDP. Provavelmente vai ser isso também, Selma. Oi? Porque agora tudo é no sistema, tanto que quando a gente entra, aparece lá para a gente se é para fazer o lançamento no centro de detenção provisória ou do SUS. A gente vai ter também esse diário online para o CDP. Mesmo porque a resolução diz que a partir desse ano o diário é só online. Então, eu acredito que o aluno ele é cadastrado no sistema, né? Então, você vai ter que fazer por exemplo, ele saiu do CDP, ele tem direito de frequentar uma escola. E aí, essa matrícula, vamos dizer, esse RA, acompanha o aluno. Então, os dados do aluno, ele é todo sincronizado pela sede. Então, eu acredito que sim, ele é único, né? Então, para qualquer lugar que ele vai, esse número de RA acompanha ele. E aí é onde que você tem os dados dele, né? Você consegue consultar. Então, por isso que eu acredito que sim, que é online, da mesma forma que é para nós. Mas eu vou entrar em contato com o PCNP e aí eu vejo certinho e depois eu passo se tiver alguma mudança, tá bom? Eu estou abrindo e fechando meu microfone porque eu tenho 2 cães aqui. Tá, eu tô na minha casa da minha... Da reunião, eu abro e fecho. Quando eu vejo que eles vão latir, eu fecho. Eu tô na casa da minha mãe, são 3 dogs aqui. E eu também, toda hora tá aqui. Tô rezando para eles não ficarem latindo. Os meus eles são terríveis. Então, são muitas coisinhas, né? Que vai ser, quando você for fazer, é que vão surgir várias dúvidas, eu tenho certeza disso, né? Mas eu não usei o ano passado, então eu vou ter que encarar agora esse ano, né? Mas também ele é bem instintivo, você vai fazendo uma coisinha, e como é tudo quase pré-selecionável, então fica um pouco prático na hora. Eu estou, pela primeira vista assim, que eu estou vendo, eu acho que vai ser muito mais fácil do que o diário de papel. Sim. Muito mais fácil, né? Porque você não vai ter que ficar naquela escreveção e anotação e tudo aquilo, né? Mas vem no praticar, né? Como eu nunca fiz, né? E é bom que a gente não vai mais precisar ficar validando rasura no diário. Isso aí também, viu? Oh, Jesus! Vamos lá, então agora a gente vai falar um pouquinho então sobre o centro de mídias. Certo. Tá? Então, a grande mudança, uma das grandes mudanças é que não vai existir mais o centro de mídias para anos iniciais, tá? Então, quem é dos anos iniciais já pode desinstalar o centro de mídias dos anos iniciais e instalar o outro. Por quê? Porque agora eles serão unificados. Então, vai ser
um único, tá? Para todas as séries aí, anos. Repositório. Não sei se vocês têm a frequência, se vocês já entraram no repositório, mas lá vocês encontram o conteúdo que vai ser trabalhado nas aulas do Centro de Mídias. Se vocês acessarem agora, vocês vão ver que já tem o conteúdo dessa semana e da próxima. Se eu não me engano, até o dia 18 já tem lá no repositório, tá? E o que vocês encontram nesse repositório? O plano das aulas, né, os slides, dizendo com todo o conteúdo que vai ser trabalhado, habilidade, e agora eles também vão colocar as questões de frequência. Então, de repente, meu aluno, naquele dia, não conseguiu acessar o Centro de Mídias, ou ele não tem acesso ao Centro de Mídias, tá? Ele não tem acesso ao Centro de Mídias, eu posso enviar essas questões para ele, para validar a presença dele. De repente, ele só consegue assistir a aula só pelo YouTube. Então, eu pego essas questões e envio para que ele faça para conseguir validar a presença dele do dia. Tá bom? Eu estava tentando assistir às aulas de artes que passou segunda-feira e eu não consegui localizar no Centro de Mídias, não. Eu não consegui, eu fui assistir pela TV e aí eu vi que não bateu os horários. Aí agora eu vi que eles colocaram na mensagem do Viscondinho lá, que diz que o Centro de Mídias não está batendo os horários que eles enviaram. Isso procede? Então, eu acredito que o que não está batendo, talvez, se você acessar o aplicativo, o horário que está no aplicativo, ele está diferente, porque ano passado, acho que as aulas eram de 40 e 45, não era? E esse ano é de 30 em 30 minutos. Então, por exemplo, a aula 7h30, 8, 8h30, e lá no aplicativo vai estar das 7h30 às 9h45, por exemplo. Entendeu? Então, precisa verificar se não é isso. Então, eu vi que teve mais professor que não conseguiu acessar a aula por conta que diz que o horário do centro, que esse horário que eles mandaram lá no Viscondinho não estava batendo. Mas eu não consegui acessar as aulas, não tem como eu verificar as aulas que foram dadas de arte segunda-feira? Sim, você pode entrar no repositório, colocar no letivo lá 2021, qual tipo de ensino? Anos finais? Iniciais? Anos finais. Então, você vai em anos finais, vamos ver se já está lá. Vamos. Acessar aqui, dá para vocês verem minha tela? Sim, estou vendo perfeitamente. Se você puder aumentar um pouquinho o tamanho da letra, eu agradeço bastante. Ô Dai. Oi? O horário do 7º ano, a aula de língua portuguesa hoje, naquele horarinho que a gente disponibilizou para os alunos, estava errado, estava 10h30 e a aula são às 10 horas. Eu entrei aí no repositório e conferi, realmente são 10h30, não são às 10. Mas eu avisei os alunos, coloquei lá no grupo. Ai, que bom, que ótimo. Porque aquele horário também está disponível no YouTube, né? No YouTube já estava disponível hoje de manhã. A mesma aula de hoje de manhã já estava lá. É anos finais que você disse, Selminha? Sim, anos finais. Qual que é a série? Vamos ver assim, vamos supor, 8º ano. Ai, meu Deus, esqueci de colocar meu notebook para carregar. Ensino fundamental. Não tá brincando. Seria no 8º ano. A data seria a data do dia 8. Não é que eu coloquei a data aqui, ó. Salminha, para mim não tá abrindo a página. Deixa eu colocar só meu computador para carregar. Tudo bem. Wellington, você consegue acessar aí para mostrar? Tentando, peraí. Você... Hã? Vou tentar aqui, peraí. Tá. Deixa eu ver se eu consigo para carregar. Aí, de repente. Ai. Vou pegar meu carregador também. O repositório está travado aqui também, nada abre. Vamos ver, tá carregando aqui.
Peraí. Bom, a gente pode terminar, Wellington, a apresentação e depois a gente volta. Pode ser. Pode ser? Mas espera aí, você quer que eu acho que eu consegui aqui, ó. Então vai. Deixa eu tentar fazer a apresentação da tela. Tá, eu vou parar de compartilhar a minha. Tá. Deixa eu ver aqui. Foi? Se não foi aí, foi aqui. Foi aí? Foi. É que eu não tô conseguindo compartilhar a tela. Ah, então vou voltar. Olha lá, essa é a minha arte. Sim, a data dia 8, né? Então, a data não está selecionando, mas quando você coloca para pesquisar, ele já aparece embaixo o dia 8. Ah, tá. Olha lá, dia 8/2. Aí já tem a do dia 15 também, que é a próxima, da semana que vem. A aula já está lá, o conteúdo também. Tá? O PowerPoint Sim. já está, os anexos. Tudo bem, Dai. Vamos voltar só um pouquinho. Então, você foi lá no repositório, clicou nos finais, Sim, clicou a atividade, a arte, sim, e selecionei. a data eles mesmos selecionam. Já quando você clica, ele já seleciona todas. Aqui tem, aqui vai ser a próxima. É isso? Sim. Mesmo. Ah, tá, entendi. Tá bom? Aí, se você quiser selecionar uma habilidade específica, você também pode. Tá bom? Ah, tá, entendi. Obrigado. Imagina. Vamos lá, então. Repositório ok? Tá, precisa voltar à apresentação. Não voltou? Não. Ai, Deus. Foi. Foi? Foi. Repositório. Agora, repositório ok, né? Olha lá, Edson. Transmissões de vídeo dentro do chat. Wellington, quer falar Isso aí. desse? Quando a gente entra no chat da turma, vai aparecer esse bonequinho. Só que para ele aparecer, eu tenho que clicar na tela. Então, tem que clicar na tela, ali onde tem o vídeo, e apertar o bonequinho para poder aparecer essa opção. Ela não aparece só de entrar ali nessa parte. Você tem que apertar na tela também. Aí vai aparecer o bonequinho. Então, O meu não aparece, Wellington. clico na tela e aí aparece seu bonequinho. O meu não aparece. Eu estou aqui agora na aula de língua portuguesa, que começou do 9º ano. Você consegue mostrar o seu celular? Não. Consigo. Eu vou tentar aqui o meu também, só um minuto. Acho que o nosso, eu não sei se vai aparecer por causa que a gente não tem sala. Não sei se você consegue ver. Edson, tô bem. Clica no ícone do lado, que aqui, ó, é mensagens. Clica no ícone do lado, mensagens. Mostra ele para mim. Cliquei. Deixa eu dar uma olhada. Ixi, agora tá batendo reflexo. É reflexo da minha janela? Você tá em qual nono, Edson? No nono. É nos nonos, né? Ó, Na verdade, eu cliquei no bonequinho e só dá a possibilidade de quais dos nonos anos. Aí eu entro no nono, então, que é a mesma aula para os dois. ó, quando você Faz o passo a entra passo. aqui no centro de mídias, tem a opção turmas, que é a segunda opção aqui embaixo, não tem? Tem. Quando você clica aqui, quais turmas aparecem para você? Peraí. Aparece o 7º ano, gestão SADA, o 9º ano
nono ano, número 1, sábado, mês, aula. Nono ano, A, manhã anual. E o sexto e o sétimo de novo. E você clicou aí? Entra nesse nono ano A, manhã anual. Vou entrar. Entrei. Tá tipo, beleza. Isso, aí tem... Confirma comigo. Tem uma mensagem da Michele Tem, da e uma Michelle. da Laila. No canto, não tá aparecendo para você o bonequinho com a mão levantada? Não. Nem clicando na tela. Porque aqui o meu tá, ó. Mesma coisa. Tá Não. vendo? Quer ver, ó? Deixa eu te mostrar a tela. Ó, tá aparecendo isso no momento. Tá vendo? Aí eu tô conversando, no caso eu coloquei um oi aí pra Michelle. E lá em cima eu coloco o dedo nela também, não aparece nada. Ô Edson, aí embaixo tá aparecendo o íconezinho do centro de mídias, não tá? Ah, não, Aqui. Você clicando aí. tá Consegue- vendo? Eu cliquei nesse azulzinho, que tá azul na minha tela, embaixo, um aluninho com uniforme de formando. Tá, você clicando aí nesse ícone embaixo do bonequinho, aparece alguma coisa? Não, O seu aplicativo aparece. tá atualizado? Tá atualizado. Então faz assim, Eu até desinstalei ele e instalei de novo. você fez esse processo hoje, né? Fiz hoje. Aí, como eu disse, eu instalei no celular da minha esposa, que ele é mais novinho, mais novo não, né? A tecnologia dele é bem mais avançada que o J6 e não aconteceu nada, também não aparece. Não sei. Edson, amanhã ou mais tarde você faz esse processo novamente, desinstala e instala de novo, porque as atualizações elas ainda estão subindo, então de repente aparece realmente antes para uns do que para outros. Tá, eu vou fazer de Tá novo. bom? Isso. Una vez para andar cantando para vender mais canto. Certo? Então, transmissão de vídeo. Certo, mais ou menos, né, Edson? Ô, Daiane, Oi. eu não consegui fazer o processo que você fez aqui no meu celular, não. Qual? O do vídeo da aula. Eu abri ensino fundamental, aí tem selecione, né? Aí selecionei o 8º ano. Pesquisar. Aí depois, aí tem a data da realização, não coloca nada. Não coloca nada. Clique em pesquisar. Rafaela disse que é paciente, dedicada e feliz. Temos aqui cabelo curtinho, legal e magro. Otimista, feliz, amiga, leal, esforçada. Podemos ir para o próximo? Sim, eu vou tentar. Deixa eu fazer uma perguntinha. Sim. Aparece ali no centro de mídias, terceiro ano 1, a gestão, e terceiro ano C. O que significa o terceiro ano 1, por favor? O terceiro, você falou que parece o terceiro ano 1 e o terceiro ano C, certo? Isso. O terceiro 1 é todos os terceiros. Ah, então ali eu converso com todos os nossos terceiros do SADA. Isso, e o C seria só sua turma, Ah, então tá. tá? Então, um é único e o outro é específico. Esse único quer dizer todos do chat do terceiro ano da rede ou só do SADA? Da nossa escola, Ah, então tá. Obrigada. tá bom? Nada. No meu apareceu dia 15, depois dia 8. Isso, porque são Então, é as isso aulas mesmo. de artes que teve. Teve uma no dia 8 e a próxima vai ser no dia 15. Dia 8/2. Depois tem a do dia 21 e tem a do dia 15. Isso. Tá certo. Entendi direitinho. Deu certinho aqui. Que bom, Solinha. Só voltando um pouquinho aqui na transmissão, quando tiver acesso, tiver aparecendo o bonequinho, vocês vão poder conversar com esse aluno por 4 minutos. Vocês têm 4 minutos e 9 segundos para conversar com esse aluno, tá? Então, quando aparecer essa opção, então é algo para você dar um recado rápido ou, Uma explicação. Exatamente. Mostrar, acho que também sua carinha, pro aluno, enfim, ter essa proximidade um pouquinho maior.
Caso você mande alguma atividade em anexo, por aí também fazer a explicação sobre ela e dá para notificar o aluno. Nesses 3 pontinhos tem a opção de enviar notificação. O aluno vai receber lá no celular dele que você está mandando um recadinho, então ele vai abrir para poder ver. E aí você pode colocar no recadinho, vou estar ao vivo, tal horário, para falar com vocês. Ô, Daiane, uma coisa que eu ia te perguntar. E isso eu posso fazer hoje, por exemplo, para aula de segunda-feira, ou isso aí é ao vivo? É ao vivo. Ah, tá. Tem que ser feito na hora que for que eu vou fazer. Isso. Isso. Ah, tá certo. Obrigada. Nada. Bom, então lá, agora a partir, né, essa nova atualização que eles estão colocando, vai ter a opção do aluno fazer, opção não, né, o aluno vai ter que responder a 3 questões para ser validada a presença do aluno, né, registrada a frequência dele. E onde que eu vou encontrar? Eu vou selecionar minha turma, vou em turmas, e aí vai aparecer esse ícone de uma prancheta, e é lá que vai estar as atividades, né, dos alunos que eles vão precisar acessar e realizar. Eles têm o bimestre inteiro para estar fazendo essas atividades, tá? Então, ao longo do bimestre, ele pode estar fazendo. De repente, aconteceu algum problema, ele não conseguiu acessar naquele dia, ele vai ter a atividade disponibilizada para ele, e assim que ele realizar, vai chegar esse relatório para vocês que ele realizou essa atividade, e aí vocês vão colocar a presença para ele, referente à data, né, que foi ministrada essa aula e essa atividade. Então, foi dito que nessa parte aí, onde está tarefas entregues, a gente também teria esse acesso para saber quais alunos entregaram as atividades. Tudo bem? Além da sede. Isso depois desce, quando aparecer para vocês, se vocês puderem também dar um feedback para nós, que está aparecendo, que vocês estão conseguindo visualizar, também é legal, bacana. O Edson tinha perguntado se a gente vai ter acesso às questões que eles responderam. Como eu disse, né, futuramente, eles disseram que vão disponibilizar. E aí o aluno respondeu, independente do número de questões que ele respondeu uma, já conta como presença, tá? Ô, Dai, Oi? essa imagem que está aí, isso aparece para nós professores, essa pranchetinha? Sim. Aparece. Já aparece, e Eu aparece também para os alunos. Ó, eu estou na turma, estou no chat. E não aparece nada disso. Então, Edson, mas é o que eu falei, provavelmente ainda não chegou para o seu aparelho. Às vezes, um atualiza antes do que o outro. Então, você vai ter que estar fazendo esse processo de, né, desinstala e instala. E é muito importante que vocês sempre estejam com o aplicativo atualizado. E para atualizar, vocês vão ter que ir lá na Play Store, né, na loja do aparelho de vocês, e vocês vão ter que verificar se ele está atualizado ou não. Por quê? Porque diferente dos outros aplicativos, ele não informa se está atualizado ou não. Então, você vai precisar ir lá, então, toda semana, dar uma olhadinha e ver se o aplicativo está atualizado. Se estiver desatualizado, vai ter função que vocês não vão conseguir ter acesso. E tá? no caso, no notebook, não tem esses ícones? Tem também essas opções. Você também consegue fazer, por exemplo, uma videochamada pelo notebook. Você pode tentar acessar a web, né? O centro de mídias web e verificar se já está aparecendo o ícone lá. Tá? Certo? Certo. Tudo bem? É isso. Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, dúvidas? Ok. O que nós tínhamos para passar para vocês é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem nos chamar, né? As atualizações que forem surgindo, a gente também vai passar para vocês e estamos à disposição. Como eu disse, aquilo que a gente não souber, a gente vai atrás para trazer informação para vocês, tá bom? Tá certo. Muito obrigada, viu? Eu agradeço bastante mesmo.
Deus De nada. ilumine vocês a cada dia, dê inteligência. Porque quem dá inteligência ao homem é Deus. Então, que ele continue iluminando vocês a cada dia, que é para vocês poderem ajudar outras pessoas. Amém, Selminha. Certo? Tá. Então, e eu gostaria, se você puder, você enviar esse videozinho para mim, que eu vou salvar ele em algum lugar, que eu, com certeza, eu terei dificuldade. Então, eu vou ver mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, até eu conseguir sanar as minhas dúvidas. Sim, mas pode ficar, fica calma, fica Ele tranquila. vai ficar salvo aqui no chat da conversa. Então, Então eu tenho que entrar no Teams. isso, ele vai ficar salvo no chat automaticamente. Ah, certo. E por que o meu Teams ainda está aparecendo a outra escola, que nem eu fui abrir agora, apareceu o Pandolf, que é a escola que eu estava ano passado, e não aparece, como que eu faço para apagar a outra escola? Então, você provavelmente está salvo o que aconteceu no ano passado. A minha também está Sim. todos os dados da outra escola também salvo aqui. Que ele é como se fosse um sistema que tudo vai ficando salvo, entendeu? Ah, sim. Aí quando eu abri o link, lá, aí apareceu a reunião, essa reunião nova, porém estava toda a imagem da outra escola na tela. Nossa. Mas é exatamente isso que o Wellington falou, tá? Os dados vão ficando salvos. É que nem eu não sei se vocês utilizavam o Classroom, mas as turmas do ano passado, elas permanecem lá. O que a gente vai precisar fazer? Vai ter que arquivar essas turmas para, né, fazer a sincronização das novas turmas. Ah, tá. Não, eu não usava o Classroom, a gente só usava o WhatsApp. Eu acho que é por isso que foi tanta dificuldade que eu estou tendo, assim, porque a gente não usava, só o WhatsApp só. Mas pode ficar tranquila, Salminha, que você vai ver que quando começar a utilizar, vai pegar, tá bom? Tá certo. Pode ficar tranquila. Deixa eu fazer uma perguntinha. Bem, Pode falar, fazer. Então, aparece a mãozinha para mim para fazer a chamada de vídeo. No caso, se eu clicando ali, eu apareço para os meus alunos? Aparece. Se você quiser fazer esse processo agora, você pode fazer. Pode fazer, e aí você já testa. Mas você vai aparecer para os seus alunos. Ô, Rose, você está em qual turma? É o terceiro C? Isso. Ó, vou entrar aqui na sala do terceiro C, então, e se você quiser fazer o teste, eu estou aqui. A gente já testa agora. Wellington, parou a gravação? Ainda não. Pode. Acho que já Pode pode parar. parar? Pode. Oh!